Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro dia não letivo de formação da educação infantil. Eu me chamo Vitor, sou representante da Regional de Ensino de Samambaia. É um prazer imenso estar aqui com vocês neste momento de formação. Nessa formação, nós iremos tratar sobre um assunto muito importante, um assunto de pertinência, um assunto em que as coordenadoras das instituições educacionais parceiras já tiveram a oportunidade de participar e hoje nós estamos disponibilizando para as professoras. Então vamos falar sobre planejamento na educação infantil. Me acompanhe, por favor. Então temos aí planejamento na educação infantil. O primeiro ponto que nós vamos trazer é a diferença que há entre o plano da educação infantil e o plano do ensino fundamental. O primeiro ponto é que eles são diferentes. E em que ponto eles são diferentes? Na sua descrição. Por exemplo, nós vamos ali para quais são os conteúdos, por assim dizer, que nós iremos explorar, quais são os assuntos que nós iremos explorar, e a educação infantil tem uma particularidade, que são os 5 campos de experiência. Outro ponto importante é que no plano da educação infantil, você precisa ser mais descritivo, porque existem alguns pontos do planejamento que são ferramentas fundamentais, principalmente na construção da nossa avaliação formativa. Então temos que entender o seguinte, olha, quando eu pego o meu plano lá do ensino fundamental, eu posso fazer de forma esquematizada. E é dessa forma que nós aprendemos, principalmente lá na nossa formação inicial, na nossa graduação. E quando nós vamos pegar o nosso material, vamos buscar as nossas referências bibliográficas, a gente tem como referência bibliográfica este tipo de plano de aula, um plano de aula que está mais voltado para o ensino fundamental do que para a educação infantil. Um outro ponto muito importante é que na educação infantil a rotina tem um papel fundamental na estratégia de aprendizagem, de ensino-aprendizagem dos estudantes. Neste sentido, nós temos que entender que para que a rotina faça sentido e para que ela também seja intencional, nós temos que fazer a descrição desse momento, o momento da rotina. Então, são pequenos pontos que nós temos que fazer aí uma divergência em relação ao conteúdo que vai ser descrito ali no plano de aula de um ensino fundamental, por exemplo, e o plano de aula de uma educação infantil. Então, nós temos lá os campos de experiência, nós temos lá, por exemplo, essa descrição da rotina que precisa ser realmente bem detalhada para que nós possamos entender o que será ali realizado. Ponto importante para a nossa reflexão. O plano de aula é descrito, é desenvolvido, principalmente nas instituições educacionais parceiras, para que o outro possa ler. Então você vai ter outros atores, outras pessoas que irão ler esse material. Se outras pessoas irão ler esse material, eu preciso ser o mais claro possível. Entenda, por exemplo, um pai, quando pega o plano de aula de uma professora, ele tem o direito de pegar o plano de aula de uma professora. É só a nível de exemplo. Quando ele pega esse plano de aula, ele vai dar uma olhada, o que acontece nesse momento? Se você não for descritiva, não tiver ali como que foi a aula, o que o pai vai dizer? Nossa, meu filho, minha filha, a criança faz só isso. Na verdade, nós sabemos que o trabalho, o chão de sala de uma educação infantil tem muita atividade. Existem muitas coisas que acontecem ali no cotidiano. Só que quando eu faço uma descrição resumida, o pai, quando olha, pensa que a criança não está fazendo nada ou quase nada. Outro ponto importante é que nós quebramos uma barreira muito interessante de entendimento dos pais, de que a instituição é apenas um depósito de criança. Quando nós fazemos a descrição do que acontece dentro da nossa sala de aula, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou mostrando como o currículo foi traduzido ao ponto de chegar ao aluno. Então nós temos esse
diferencial. E qual é esse diferencial? É que quando o pai pega um plano de aula mais detalhado, ele vai sentir muito mais segurança de que a criança está aprendendo algo, que existe um currículo por trás daquela turma. Então é muito importante que nós consigamos traduzir o currículo para o nosso plano de aula. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto que nós temos que colocar aí como um ponto muito importante. É a questão de que nosso plano de aula é para outra pessoa ler. Outro agente que pode também fazer a leitura do nosso plano de aula é o agente público. Nós temos aí as nossas gestões de parcerias. Essa gestão de parceria, periodicamente, fazem a leitura dos planos de aula. E esses gestores de parceria, eles precisam entender o que está acontecendo dentro da instituição para que possa justificar, por exemplo, o erário público. Então, ali, quando ele vai fazer a inspeção de um plano de aula, ele quer perceber o que está acontecendo no cotidiano, porque a parte pedagógica é muito importante para esse gestor público, para esse agente público. Então essa é a diferença entre o plano de aula da educação infantil e o plano de aula do ensino fundamental. Esses pontos são pontos fundamentais. Então vamos para a próxima descrição. Nós temos aí que existe uma diferença entre o que está descrito no diário de classe e o que deve ser escrito no nosso planejamento. Por quê? Nós temos que entender o seguinte: lá no meu planejamento eu coloco de forma descritiva, detalhada, para que outras pessoas possam ler. Já no meu plano de aula é um registro dos principais pontos que nós devemos colocar para que ele esteja ali de forma registrada e para que nós possamos também respaldar a nossa aula. De forma interessante, o nosso plano de aula é um documento, mas o nosso diário de classe é um documento que é um tipo de escrituração e que vai ser depois arquivado. Então é importante nós colocarmos realmente o que vai ser desenvolvido na nossa instituição, na nossa sala de aula, em formato de objetivos, colocando ali também os campos de experiência. Lembrando sempre, existe sempre um campo de experiência que vai ser ali mais explorado e outros campos de experiências que serão colocados secundariamente. Então é importante nós colocarmos aqueles que serão elencados de forma mais proeminente, aqueles que vão aparecer de forma mais proeminente. Perfeito? Outro ponto também que é muito interessante é a questão da estrutura. Olha só, nós vamos aqui agora trabalhar ponto a ponto dessa estrutura. A estrutura de um plano de aula na educação infantil precisa ter os objetivos, os campos de experiência, as atividades desenvolvidas, os recursos que foram utilizados e a avaliação. Então, se no nosso plano de aula não estiver esses pontos, aí algumas pessoas me perguntam: professor Vitor, são apenas estes pontos? Não. Existem vários outros pontos que você pode colocar, mas estes pontos não podem deixar de existir no plano de aula na educação infantil. A partir desse momento, nós vamos explorar ponto a ponto para que você possa entender como eles devem ser colocados. E aí, onde eu devo colocar a rotina da minha sala de aula, perfeito? E aí, é muito interessante nós seguirmos esses passos para que o nosso planejamento esteja bem desenvolvido, para que ele esteja bem organizado, para que as outras pessoas que forem ler esse material, sejam elas especialistas, como por exemplo os agentes públicos, sejam elas leigas, elas possam entender o que está acontecendo dentro da nossa sala de aula. Lembremos sempre, nós estamos trabalhando em uma instituição pública e devemos sempre prestar contas daquilo que está sendo desenvolvido dentro dessa instituição. E o plano de aula é um tipo de prestação de contas do trabalho que é desenvolvido pelo professor com os estudantes. Perfeito? Então vamos aí para o primeiro. Antes de falarmos a respeito dessa questão, nós temos que lembrarmos do carro-chefe, daquele condutor, daquela linha condutora que deve sempre estar
aí no nosso planejamento, que é o brincar. O brincar deve ser o guia. De onde você tirou isso, professor? Lá do nosso currículo em movimento. É muito importante nós frisarmos que o brincar na educação infantil não é um mero acontecimento. Nós não vamos aí simplesmente deixar as crianças à vontade. Muitos pais, inclusive, reclamam que as crianças brincam muito na educação infantil. E agora, abrindo um parêntese para que você possa ter um respaldo teórico, para que você possa ter um respaldo nos nossos documentos oficiais, no currículo em movimento e nas teorias que nós temos aí, você precisa, quando um pai argumentar a respeito, meu filho está brincando muito na instituição, ele não faz nada a não ser brincar. E eu quero dizer a você que a instituição que privilegia a brincadeira no seu cotidiano está de parabéns. Por quê? De acordo com Piaget, a brincadeira é um modo que a criança tem de acessar o mundo dos adultos. É o modo como ele brinca, é o modo que ele vai acessar o mundo dos adultos, é o modo que ele vai aprender. Quando essa criança está brincando, na verdade, ela está aprendendo. Quando essa criança está brincando, na verdade, ela está se desenvolvendo e a sua inteligência mais desenvolvida, ela tem uma capacidade maior de desenvolvimento quando se refere à brincadeira, tá certo? Então, a brincadeira deve ser o eixo central, o esqueleto na qual todo o trabalho deve ser desenvolvido. Então, tudo que você for fazer em uma educação infantil deve ser pautada na brincadeira, no jogo. Perfeito? Então vamos aí, lembrando sempre, o nosso planejamento então, na nossa cabeça, quando eu for organizar, a gente já sabe quais são os elementos da estrutura. Agora eu sei que eu preciso da brincadeira para que a criança possa aprender. Então nós vamos utilizar a brincadeira e a brincadeira vai estar permeada em todos os momentos. Perfeito. Então vamos lá, ponto a ponto. Vamos falar um pouco dos objetivos agora. Nós aí iremos fazer aí um parêntese, vamos tratar um pouquinho, alguns minutos, sobre esse ponto dos objetivos. Onde eu busco os objetivos, professor? Onde é que eu busco os meus objetivos? O que nós fazemos muitas vezes? Primeiramente, nós buscamos, e aí eu percebo na educação infantil de um modo geral, tanto nas instituições educacionais parceiras, como nas instituições públicas, nas escolas classes, nos centros de educação infantil, nas instituições onde tem educação infantil, sobretudo a pré-escola. Eles buscam datas comemorativas, eles buscam semanas que já estão colocadas no calendário para que elas possam fazer as atividades. E aí colocam os objetivos em cima destes momentos. Infelizmente, isso é um equívoco. Por quê? Porque no nosso currículo em movimento e no nosso PPP existem objetivos. E aí a pergunta que se segue é a seguinte: beleza, você coloca lá os objetivos de acordo com, por exemplo, a semana da alimentação, a semana do livro, a semana da árvore, a semana da pessoa com deficiência. Perfeito, existem esses eventos que precisam acontecer nas instituições. Mas esses os objetivos que vocês colocam muitas vezes são baseados nesses eventos. O movimento, pessoal, deve ser o contrário. O movimento deve ser o seguinte: primeiro eu vou lá nos objetivos, vou observar quais são os objetivos que devem ser desenvolvidos, e aí sim eu vou buscar quais atividades que vão contemplar a estes objetivos. Muitas vezes o que nós fazemos? Nós invertemos esse movimento. Primeiro buscamos as atividades e depois justificamos com o objetivo. E não é assim que deve ser feito. Primeiramente eu busco os objetivos, depois eu vejo quais são os campos de experiências que são contemplados com estes objetivos, e assim depois eu vou buscar quais são as atividades que vão dar respostas a estes objetivos. Tá bom? Então, onde eu busco os objetivos, professor? No PPP da escola, existem vários objetivos que estão ali, precisam ser respondidos e trabalhados, porque senão eles não deveriam nem estar ali, e no nosso currículo em movimento. Na verdade, o PPP, os objetivos do PPP devem ser a tradução,
o resumo, aquilo que é mais importante do nosso currículo em movimento. Mas vamos lá. Você sempre deve buscar os objetivos nestes documentos. Por que você deve buscar os objetivos nestes documentos? Porque eles são objetivos norteadores, objetivos que já foram estudados, objetivos que precisam ser trabalhados com as nossas crianças. Senão, eles não estariam ali. Perfeito? Então o movimento é, primeiro eu busco quais são os objetivos que serão trabalhados naquele momento. Depois eu vou buscar os campos de experiência. Quais são os campos de experiências que eu quero trabalhar? E posteriormente nós temos aí as atividades que serão desenvolvidas, ou seja, a tradução destes objetivos. Lembrando sempre, pessoal, os objetivos do PPP são os anseios da sociedade. É tudo aquilo que a sociedade espera que a escola desenvolva com aquele estudante. Se são os anseios da sociedade, daquela comunidade escolar, eles precisam ser respondidos. E onde eles serão respondidos? Dentro de sala de aula. Perfeito? Próximo ponto, os campos de experiência. O que muitas vezes as pessoas fazem, pessoal? As pessoas pegam os campos de experiência, como são 5, e colocam um por dia. Eles vão colocando ali um por dia e vão trabalhando. Na verdade, isso não deve ser desenvolvido. O que as pessoas costumam fazer? Pegam cada objetivo e vão colocar no diário, e assim como colocam no diário de classe, vão também colocar no seu plano de aula, Mas não é assim que deve ser desenvolvido. Geralmente, um objetivo vai ser contemplado por alguns campos de experiência. Não significa que todos os dias eu tenha que trabalhar todos os campos de experiência, mesmo porque isso é impossível, e mesmo às 10 horas que a criança fica dentro da instituição, não é suficiente para trabalhar os 5 campos de experiência. O que nós devemos fazer? Elencar como eu falei para vocês, um carro-chefe, e depois elencar aqueles que são secundários, aqueles que serão trabalhados realmente ali durante todo o cotidiano. Por que eu devo fazer isso? Lembrando sempre, objetivos e campos de experiência são os elementos que serão depois avaliados. Nós não avaliamos apenas a criança. Nós avaliamos, por exemplo, todo o processo de ensino e aprendizagem. Lembrando sempre, a nossa avaliação é formativa. A avaliação formativa, ela não avalia apenas o estudante. Isso é um tipo de avaliação somativa. A avaliação formativa avalia todo o processo. E aí eu vou buscar. O objetivo foi alcançado? Para que eu possa saber se o objetivo foi alcançado, eu preciso deixar o objetivo bem claro. O campo de experiência que eu quis trabalhar naquele dia, os campos de experiência que eu quis trabalhar naquele dia, foram alcançados. A criança, nós conseguimos contemplar e trabalhar com as crianças durante o período em que nós nos propusemos a trabalhar? Beleza. Agora, se eu coloco 5 campos de experiências, 10 objetivos, fica inviável para que eu possa fazer a avaliação. Fica inviável a avaliação deste momento, destes assuntos que foram trabalhados ali com os meus estudantes. Perfeito? Então, objetivos bem pontuados e, ali no caso, os campos de experiência. Não necessariamente apenas um e nem necessariamente os 5. Você precisa entender o seguinte: ao final do processo, eu preciso avaliar. E aí, onde está a minha intencionalidade? Ao final do processo, o que eu irei avaliar? Se os materiais foram bem utilizados, se foram bem escolhidos, se esses materiais contemplaram aquilo que eu queria desenvolver durante o processo de ensino e aprendizagem, se o meu aluno aprendeu aqueles objetivos, se os objetivos foram alcançados, se os campos de experiência foram trabalhados. É neste sentido que nós iremos aí trabalhar a questão da avaliação formativa, tá certo? Outro ponto importante são as atividades desenvolvidas. E aqui eu quero trazer para vocês. São nas atividades desenvolvidas que nós iremos trabalhar aí a rotina. Então toda a rotina vai ser, serão os momentos em que eu irei trabalhar com o meu aluno. Professor, quais são as rotinas que nós iremos trabalhar? Qual é a rotina? O que é a rotina nesse sentido? É desde o momento que eu pego o meu aluno, que eu acolho o meu aluno, que eu recebo o meu aluno ali na entrada, até o momento em que eu devolvo ele para os pais. E a gente precisa entender o seguinte: eu preciso trabalhar e todo esse momento precisa estar bem planejado e descrito para que os pais
possam entender o que foi trabalhado e que o agente público também possa entender o que foi trabalhado. Perfeito? Então, nesse sentido, nós devemos desenvolver o seguinte aspecto. A minha rotina precisa estar descrita. Beleza, eu fiz o acolhimento. Como é que foi feito este acolhimento? Depois eu fui lá para o parquinho. Como é que foi essa atividade no parquinho? Depois eu trouxe esse aluno para a sala de aula, para que ele possa se preparar para o café da manhã. E aí, como é que foi essa preparação? O que nós fizemos? Nós nos limpamos. Depois disso, nós estamos para o café da manhã. Não precisa descrever o café da manhã, porque existe o cardápio. Voltamos ali e fomos para a rodinha. Na rodinha de conversa, o que foi trabalhado? Eu vou apresentar toda a rotina para ele, vou trabalhar com quantos somos, vou trabalhar o clima com ele, vou trabalhar o alfabeto com ele. O que será trabalhado neste momento? Perfeito. Aí você tem a questão das crianças que são muito pequenas e dos bebês, o pessoal ali da creche. Nós temos ali o berçário, nós temos o maternal. Como eu devo trabalhar essa rotina com o meu estudante? Como é que eu devo apresentar essa rotina? Quando eu vou trabalhar a rotina, por exemplo, com bebês e crianças muito pequenas, eu devo fazer a transição de um momento para o outro com ele, para que ele possa entender que essa rotina ela está mudando. Então, por exemplo, nós fizemos o acolhimento. A gente vai lá, canta a musiquinha com ele, trabalha com ele. Agora nós vamos passar para o momento do café da manhã, por exemplo. E aí você vai, com este estudante, passar por este momento. Não é simplesmente chegar, agora é o café da manhã, vai lá e coloca a mamadeira na boca da criança, a papinha na boca da criança. Não, o lanche lá na boca da criança. Não é dessa forma. O que nós devemos fazer? Sempre devemos caminhar com esta criança dentro desse processo da rotina. Por quê, professor? A criança não conhece rotina. A criança, quando nasce e quando ela está se desenvolvendo, ela não sabe o que é rotina. Nós precisamos apresentar este novo universo para a criança. E um dos pressupostos mais importantes da educação infantil é a apresentação dessa rotina para a criança. Perfeito? Então, todo momento descritivo para que essa criança possa entender. E se eu puder, não é obrigação, mas se eu puder, por exemplo, fazer as figurinhas, os cartazes dos momentos e apresentando para ele, e aí eu vou tirando quando aquele momento passe, falando para ele, olha, nós estamos passando agora para o próximo momento. Isso é importante demais para que a criança possa realmente entender ponto a ponto. A gente vai descrever mais essa questão da rotina para que você possa entender. Então, as atividades desenvolvidas, na verdade, é onde eu descrevo a rotina, tá bom? E aí, na descrição das atividades, eu devo tomar cuidado, por exemplo, com as datas comemorativas. Por quê? Quando a gente fala de datas comemorativas, a gente percebe que esse é o carro-chefe da educação infantil. E nesse ponto, nós temos que tomar muito cuidado com o que será desenvolvido ali na minha instituição. Muitas instituições, infelizmente, têm feito das datas comemorativas o seu currículo. E não é assim que nós devemos desenvolver. E aí eu trouxe para vocês aqui o parecer sobre as datas comemorativas lá na página 36. Eu não vou falar aqui por uma questão de tempo, mas lá na página 36 tem realmente quais são as diretrizes que devem ser desenvolvidas com os nossos estudantes no que se refere às datas comemorativas. E aí, entre alguns pontos que são colocados ali, é que as datas comemorativas devem ser trabalhadas em consonância com os objetivos do próprio currículo em movimento. Outro ponto importante que é descrito ali é que as datas comemorativas devem ser trabalhadas para a aprendizagem dessa criança, desse estudante, e não meramente como um evento que está ali passando, né, naquele momento. Então, é muito importante que todo o momento em que a criança está na instituição seja um momento de aprendizagem. Perfeito? Outro ponto que nós vamos descrever aqui, e esse ponto é um ponto aqui um tanto quanto polêmico, são as datas comemorativas em consonância com as datas religiosas. E aí eu quero trazer já
algumas questões importantes. Por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases, lá no artigo 33, vem dizendo que o ensino religioso é de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas, não na educação infantil. Frisando de novo, não na educação infantil, mas no ensino fundamental. Assegurado o respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Perfeito? Então, voltando aqui. Ensino religioso, como eu coloquei aqui, é de matrícula facultativa, deve ser obrigatório o oferecimento e de matrícula facultativa onde? Lá no ensino fundamental. Aqui na educação infantil não existe nada neste sentido. Não pode ter aula de ensino religioso. Segundo ponto importante que eu devo frisar para vocês. É vedada qualquer forma de proselitismo. Nós temos instituições confessionais, instituições que têm a sua própria filosofia religiosa, a sua própria religião. Nós devemos respeitar este fato, mas acima de tudo devemos respeitar a legislação que nos resguarda, tá certo? Existe uma legislação, essa legislação deixa bem claro que na educação infantil não deve se dar aulas de ensino religioso, como é aqui o caso da LDB. Existem outras literaturas, outras legislações que eu não vou colocar aqui porque a LDB é maior do que todas elas. E lembrando sempre, quando eu for trabalhar qualquer situação ou data comemorativa neste sentido, deve ser trabalhados nestes aspectos que eu coloquei aqui, pessoal. Olha só, sempre trabalhando o respeito à diversidade cultural e religiosa brasileira, sempre trabalhando na perspectiva da formação básica do cidadão, tá certo? É neste sentido, na perspectiva dos valores universais que todas as religiões trazem e na perspectiva do respeito à diversidade cultural religiosa brasileira, tá certo? É justamente assim que nós devemos trabalhar na educação infantil, sobretudo, tá certo? O que a gente tem percebido, pessoal? Muitas pessoas estão falando que, e aí a gente entra no aspecto de ouvidorias, denúncias, pessoas que chegam até nós, que somos da gestão de parceria, e dizem que está acontecendo realmente aulas de ensino religioso, proselitismo, pregação religiosa, tá certo? E isso vai de encontro, vai contra a legislação. Nós devemos tomar alguns cuidados neste sentido. Não é proibido o trabalho de datas comemorativas religiosas na instituição, mas deve-se tomar estes devidos cuidados, tá certo? E aí, outra coisa que é importante, que eu percebo nas instituições e que nós, da gestão de parceria, também percebemos e que deve ser muito bem trabalhado, é essa questão dos projetos pedagógicos, tá certo? E aí, falando dos projetos pedagógicos, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da pedagogia de projetos, perfeito? Ponto interessante. Muitas instituições colocam no seu PPP ou colocam no seu planejamento momentos, atividades, datas comemorativas e ali colocam um título de projeto. Nós devemos tomar muito cuidado para que não transformemos momentos, atividades, encontros em projetos. Por exemplo, eu escutei em algumas instituições falando a seguinte questão: nós vamos trabalhar o projeto Semana da Criança, nós vamos trabalhar o projeto da árvore, o projeto da Semana da Árvore, nós vamos trabalhar o projeto de leitura. E quando a gente vai observar esses projetos, na verdade são atividades, eventos, feiras, são culminâncias, são apresentações, são momentos que acontecem dentro da instituição que não tem a ver com a questão da perspectiva da estrutura de um projeto. Quando eu falo de estrutura de projeto, e aí a gente pega muito como referência a pedagogia de projetos, nós temos aí alguns elementos que são importantes. Por exemplo, nesse projeto que você intitula, nessas atividades que você intitulou como projeto, existem objetivos
que estão conectados com esse projeto? Existe um referencial teórico por trás desse projeto? Você elencou os materiais? Você colocou quais são as atividades que serão desenvolvidas? Então perceba que existem alguns elementos que são componentes importantes de uma pedagogia de projeto e que, na verdade, não são colocados ali, simplesmente colocam-se como atividades e, na verdade, se intitulam como projetos e não são. Um ponto também que é muito interessante na perspectiva da pedagogia de projeto. Todo projeto começa com uma problematização, ou seja, com alguma questão que foi levantada na instituição ou na sala de aula e essa questão que foi levantada, algum problema, algo que deve ser resolvido, e aí, nesse sentido, você vai agora aplicar o desenvolvimento da pedagogia de projetos, que é o próximo passo, que é justamente buscar quais os objetivos que devem ser contemplados para que aquele problema, aquela situação seja resolvida. Uma outra questão importante, o processo de investigação, o processo de pesquisa, o processo de bibliografia. Nós devemos buscar uma bibliografia para que possa embasar este projeto. Então, quando você for colocar uma atividade na sua instituição, perceba se ela não é uma atividade ou um evento ou uma sequência didática, e para que nós não venhamos colocar a nomenclatura errada, tá bom? Então é só a nível de esclarecimento, porque a gente percebe em muitos desenvolvimentos das atividades esse nome, na verdade, não são, tá bom? Então, em um segundo momento, nós podemos fazer aí uma formação sobre pedagogia de projetos. Vamos partir então para o próximo ponto da nossa descrição do plano de aula. Partindo então para a rotina, importante momento, parte integrante muito importante para as nossas atividades. Por quê, pessoal? A rotina, na verdade, não é apenas o momento em que o estudante passa, né, da hora que entra até a hora que sai. Na verdade, existem muitos pontos que devem ser considerados. E eu trouxe alguns pontos aí do nosso currículo em movimento. Perceba. E aí, um dos primeiros pontos é que, ao planejar a rotina da turma, o professor deve considerar os elementos materiais, espaços e tempos, bem como os sujeitos que estarão envolvidos nas atividades, pois tudo deve adequar-se à realidade das crianças. Então perceba que existe aí uma ordem, existe um ordenamento dessa rotina. A rotina simplesmente não é o cotidiano. A rotina deve ser planejada, deve ser concatenada para que esse estudante possa passar por ela aprendendo o que vem a ser rotina. Próximo ponto interessante é que a rotina é uma forma de organizar o coletivo infantil diário e, concomitantemente, espelha, foi o que eu falei lá atrás, a proposta pedagógica da instituição da educação infantil. Então, na minha rotina, eu preciso ver descrito, eu preciso ver claramente a proposta pedagógica sendo ali traduzida em forma de rotina, em forma de atividade, tá bom? Se a minha proposta pedagógica não foi contemplada pela rotina, então nós devemos fazer o quê? Uma avaliação e precisamos rever essa rotina. Próximo ponto muito importante é que ela é capaz ainda de apresentar quais são as concepções de educação, de criança e de infância que estão se materializando no cotidiano educativo. Por que a rotina vai realmente deflagrar qual é a perspectiva de educação, as concepções de educação que aquela turma tem, que aquele professor tem, que aquela instituição tem. Simplesmente, pessoal, porque o modus operandi de uma rotina pode ser tradicional, ou pode ser progressista, ou pode ser tecnicista,
Mas você está falando de tecnicismo na educação infantil? Sim, eu estou falando de tecnicismo na educação infantil. Pode acontecer, pessoal. E aí, onde nós devemos entrar? Nós devemos entrar no seguinte ponto de que eu preciso apresentar uma rotina descritiva para o meu aluno, para que o meu aluno possa entender o que está acontecendo. Isso faz parte da avaliação formativa, tá bom? Outra questão importante é que as ações da rotina devem se pautar nas necessidades das crianças e não nas relações de trabalho dos adultos. Então, sempre pensando como essa rotina pode ajudar os estudantes, como essa rotina deve estar pautada e baseada na realidade destes estudantes. E aí, lembrando sempre, pessoal, a rotina, na verdade, é uma sequência didática, perfeito? Sendo ela uma sequência didática, nós devemos entender que na sequência didática há uma descrição. Por quê? As músicas que são tocadas, que são cantadas na minha acolhida, devem ter uma intencionalidade. As atividades que são colocadas na rodinha devem ter uma intencionalidade. O aluno deve entender esse percurso pedagógico do momento que ele entra até o momento em que ele, por exemplo, vai dormir, que é o momento do sono. Então, todas as atividades e a atividade pedagógica deve estar conectada com todo o momento, tá certo, pessoal? Por isso que nós descrevemos como uma sequência didática. Devemos lembrar sempre, a rotina é uma metodologia, é uma ferramenta. Não é apenas um momento cotidiano, um passatempo, a hora que o meu aluno entra na sala de aula até a hora que ele vai embora. É, na verdade, uma ferramenta que eu utilizo para que o aluno possa aprender. Lembrando sempre, a rotina, sendo ela ferramenta e sendo ela também algo inédito que eu estou apresentando para o estudante, é algo que eu deva sempre estar com a intenção de demonstrar para ele, olha, a rotina de um adulto, a rotina do mundo que te rodeia é assim. E dessa forma nós devemos desenvolver a rotina com o nosso estudante. Outro ponto importante é que a rotina bem trabalhada vai proporcionar sentimentos de estabilidade e segurança para o estudante. Lembrando sempre, pessoal, quando eu apresento a rotina para o meu estudante, lá na rodinha, eu mostro para ele, olha, nós estamos aqui no momento da acolhida, daqui a pouco você vai para o café da manhã, daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade, daqui a pouco a gente vai para o parquinho. E aí você vai mostrando para ele o decorrer da rotina. E aí, como eu falei para vocês, como as crianças não estão alfabetizadas, é bom colocar aí em formato de figura. Para as crianças que ainda estão, que são crianças muito pequenas e bebês, você vai acompanhá-lo nessa rotina. Você vai andar com ele nesse percurso, mostrando para ele o passo a passo. Ah, agora é a hora do banho, e aí cantar musiquinha com ele, mostrando para ele que agora não é mais a hora da alimentação, não é mais a hora da brincadeira, agora é a hora do banho. Mostrando para ele, agora é a hora que você vai brincar lá no solário. Vamos todo mundo pro solário, vamos fazer essa transição com a criança, sobretudo os bebês e as crianças muito pequenas. Para aquelas crianças que já conseguem visualizar as figuras, você vai apresentar para elas as figuras e mostrando para elas o passo a passo. Isso vai baixar o drive dessa criança, a ansiedade dessa criança, ao ponto de que quando ela perceber, ela vai entender, nossa, agora eu estou fazendo atividade, daqui a pouquinho é a hora do parquinho, então eu vou fazer atividade. É uma forma que você tem de negociar com a criança, de você fazer um contrato pedagógico com essa criança. Então existem vários aspectos que você apresenta para essa criança com a própria rotina. Próximo ponto que é importante é que proporciona facilidade de organização temporal. Organização temporal com as crianças. Então, nesse sentido, a gente tem aí muitas questões que são colocadas que são importantes. Pelo fato de proporcionar essa facilidade de organização espaço-temporal,
nós temos a possibilidade de negociar com essa criança, nós temos a possibilidade de demonstrar para ela que daqui a pouquinho a mamãe chega, que daqui a pouquinho é a hora do lanche. Muitas crianças não têm esse horário de alimentação bem estabelecidos. Na creche, na instituição educacional parceira, é onde ela vai estabelecer essa rotina, por exemplo, alimentar. E por fim, vai baixar aquele sentimento de estresse. A criança vai ficar mais tranquila, ela não vai se estressar tanto quando ela perceber que existe um movimento, que o tempo está passando. A criança não consegue ver o tempo passar. Na rotina, quando, por exemplo, agora é hora da alimentação, eu vou lá e tiro o cartaz da alimentação e coloco em cima da mesa. Agora é qual atividade? A atividade da rodinha. Passou a atividade da rodinha, você tira, coloca em cima da mesa. É a próxima atividade. Então você está mostrando para essa criança que ela está caminhando com você junto desse espaço e tempo, tá certo? Isso baixa a ansiedade da criança, tá certo? Uma outra perspectiva importante é que a rotina ajuda no desenvolvimento da moralidade. Importante a gente frisar a respeito dessa questão, só passando aí rapidinho. Existem 3 fases da moralidade: a anomia, a heteronomia e a autonomia. Nosso objetivo é que essa criança possa desenvolver-se ao ponto de ter autonomia. A gente sabe que a criança da educação infantil, quando sai ali, principalmente da pré-escola, ela ainda está nessa fase da heteronomia, que ela precisa realmente ainda ser trabalhada alguns aspectos para a autonomia. Quando a gente recebe essa criança lá no berçário, toda criança, quando nasce, ela nasce com anomia, ela não consegue entender as questões de regras. Aquela criança, por exemplo, que não consegue entender o não e o sim. Quando você diz, olha, não faça isso, não pode fazer isso, essa criança continua fazendo. Ela está na fase da anomia. Quando aquela criança já começa a responder a comandos, quando você começa a falar com ela, ela já começa a entender comandos e começa a obedecer, a te atender, ela está na fase da heteronomia. E aquela criança que já tem dentro dela estabelecido as regras de que ela precisa se comportar em determinados espaços, ela já tem a autonomia. A criança da educação infantil, ela deve ser, o objetivo da educação infantil é desenvolver da anomia para a heteronomia, ao ponto de que ela chegue lá na educação infantil, lá no ensino fundamental, já com um pé na autonomia. Logicamente que a fase da autonomia ela precisa ser mais lapidada, mas a fase da heteronomia, onde essa criança já consegue receber comandos, já consegue entender e atender comandos, já é um passo muito interessante. Próximo ponto que nós vamos falar aí são que a rotina deve trabalhar os eixos integradores do currículo da educação infantil, a saber, educar, cuidar, brincar e interagir. Então, na minha rotina, no desenvolvimento da minha atividade, eu devo me ater a esses eixos integradores, tá certo? Sempre me baseando nos eixos integradores do currículo em movimento, que são esses. Então, todo momento precisa estar ali descrito o educar, cuidar, o brincar e o interagir, perfeito? E a rotina me ajuda, e um planejamento bem feito, com a rotina bem descritiva, me ajuda na avaliação. Por quê? Quando eu tenho uma rotina bem desenvolvida, bem descritiva, bem colocada, nós temos aí algumas questões que são muito importantes. No momento da avaliação, eu consigo descrever em que parte, qual é a parte que o meu aluno está com mais dificuldades, aquela parte que ele conseguiu se desenvolver mais. Na rodinha, ele teve um momento, a oralidade dele foi bem desenvolvida, ele conseguiu fazer uma sequência oral de história, ele conseguiu fazer começo, meio e fim, lá no momento da rodinha. No momento da atividade pedagógica, ele não conseguiu se desenvolver bem, então você consegue realmente compartimentalizar os momentos da atividade, os momentos desse cotidiano da escola, por meio da rotina, ao ponto de saber qual é o momento que a criança foi bem e qual é o momento que a criança precisa de ajuda. Isso é muito importante na nossa avaliação, porque isso vai ajudar na construção, pessoal, do R-Dia, tá certo? Lembrando sempre, a avaliação deve ser formativa. Se a avaliação é formativa, nós devemos entender que existe um tripé. Esse tripé deve ser trabalhado inclusive na educação infantil. São critérios bem claros, esses critérios devem ser colocados inclusive para a criança, ou seja, o que será trabalhado durante aquele momento, isso é a descrição da rotina para a criança.
o feedback, ou seja, essa criança precisa saber que ela está sendo amparada a todo momento e que ela vai ser ajudada a todo momento em todas as atividades que estão acontecendo ali, e principalmente a autoavaliação. Essa criança precisa ter um momento em que ela vai dizer, olha, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo fazer esse tipo de coisa, eu estou conseguindo fazer essa atividade. Então a criança precisa descrever aquilo que é importante para ela e que ela está aprendendo e aquilo que ela está com dificuldade de escolarização. Perfeito? E aí eu trouxe um exemplo de uma rotina, tá certo? Essa rotina que eu trouxe para vocês não é obrigatória, tá certo? Mas eu trouxe para vocês aqui, é importante a gente frisar alguns pontos. Então, aqui, eu coloquei a acolhida, perfeito. O que eu vou colocar nessa acolhida aqui? Como é que foi essa acolhida? Se teve musiquinha, se foi lá no pátio, se foi na sala de aula. Primeiro teve um momento no pátio, se foi todo mundo para a sala de aula. O café da manhã não precisa colocar porque você tem aí, né, o cardápio. Na rodinha, o que vai ser trabalhado nessa rodinha? Né? Como é que foi essa conversa sobre como eles estão no dia dele, a semana dele, a hora da novidade, como é que vai ser essa questão da hora da novidade. Outros pontos importantes, por exemplo, a questão dos nomes, né, a chamadinha, a questão a questão do tempo. E aí existem várias atividades que você pode desenvolver e a apresentação da própria rotina vai ser aqui na rodinha. A atividade pedagógica. Como é que vai ser essa atividade pedagógica? Descrevendo. A atividade pedagógica vai ser com tal material, a criança vai fazer assim, assim, assim. Você vai descrever o que vai ser desenvolvido ali. Aí a colação, né? Você não vai precisar escrever, é o momento da colação. Volta para a atividade pedagógica, lembrando, isso aqui é apenas um exemplo, tá certo? Não é obrigado você seguir essa rotina. Nós sabemos que as rotinas elas são flexíveis e as rotinas elas podem ser desenvolvidas em vários aspectos, tá certo? Segunda atividade pedagógica. O que vai ser desenvolvido aqui? Você vai fazer a descrição. A higienização na mão, a gente sabe que vai ser ali com álcool em gel, etc. Sabão, se for sabão. O almoço não precisa descrever. A higiene bucal. Aqui, por exemplo, muitas pessoas vão para o parquinho, né? Atividade livre. O que vai ser desenvolvido? Como é que vai ser essa atividade? Vai ser no parquinho? Vai ser com brinquedo? Com que material e onde? Tá certo? Depois o almoço, né? Já tem lá no cardápio, não precisa, higiene bucal e banheiro. E o soninho. Então perceba, pessoal, que não é um bicho de 7 cabeças. A única coisa que eu preciso fazer é esse esqueleto, e aí você vai desenvolver o seu esqueleto, tá certo? Você vai desenvolver a sua estrutura, e a partir daí você vai fazer a descrição de passo a passo, tá bom? Então é neste sentido. Espero ter contribuído com vocês. E aí, a partir de agora, nós vamos fazer um monitoramento. Nós que somos gestores de parceria, iremos fazer um monitoramento sobre as atividades, sobre principalmente o plano de aula, sobre os planos de aulas, porque depois dessa formação, a gente precisa auxiliar vocês no sentido de refinar justamente esse entendimento, tá certo? O importante é que o seu plano de aula tenha os elementos estruturais que eu coloquei lá no início, e principalmente não esqueça de que os objetivos devem ser retirados do PPP da sua instituição e do nosso currículo em movimento. E que essa rotina precisa ser apresentada para o aluno, porque ele não conhece, ele não sabe o que é rotina, e caminhar nessa rotina com esse estudante, e que essa parte do desenvolvimento das atividades esteja descrita de forma que nós possamos entender o que está acontecendo naquele tempo e espaço. Forte abraço, pessoal. Agradeço a cada um de vocês. Até a próxima formação. Nós estaremos juntos aí. Tchau, tchau.